Lula é assim, quer ser o pai dos pobres, mas vive como um bilionário, quer ser o pai da verdade, mas é um baita de um demagogo. Hoje tivemos o discurso do presidente Lula na ONU. O discurso do presidente Lula foi polarizado do início ao fim. Polarizou o mundo entre ricos e pobres, como sempre faz, entre quem polui e quem não polui, entre quem passa fome e quem não passa. Vamos tocar nesses assuntos e vamos mostrar aqui todas as inconsistências e as mentiras desse discurso, onde Lula falou sobre tudo, quando deu dado, ou o dado era viesado ou era mentiroso. Primeiro, você não pode subir na tribuna do mundo, falar sobre a pobreza, ao mesmo tempo que gasta como um bilionário. Viagens de luxo, hotéis de luxo, gastos recordes em cartões corporativos. Você não pode falar sobre meio ambiente e crise ambiental se você cruza o mundo a bordo de um Boeing, para si e para sua esposa. Então a preocupação com o meio ambiente é da boca para fora. Isso não são as ações do presidente. Ele falou e começou o discurso fazendo um paralelo entre o discurso dele de 2013 e o discurso de hoje em 2023, 20 anos após. Ele disse que nesse período o mundo está desigual. Mentira! A desigualdade reduziu no mundo. Não reduziu pouco, reduziu muito nesses últimos 20 anos em termos globais. Falou sobre a fome de 735 milhões de pessoas que efetivamente não sabem quando vão dormir se vão poder tomar café, almoçar ou jantar. Esse número existe. Mas ele era muito maior em 2003. Ele mentiu dizendo que existe uma legião de desempregados, desalentados e subempregados que não para de crescer no mundo. Mentira! A taxa de desemprego global está nos menores níveis da história, de 5,8%. Essa é a taxa de emprego do mundo. E caiu em relação a 2003. Aproveitou essa fala para criticar os aplicativos, que está sob a mira do governo do presidente Lula, para ser regulamentado, e que empregam milhões de pessoas mundo afora, que, segundo Lula, colocam em risco as legislações trabalhistas. Esqueceu Lula, que talvez ele não saiba, mas o mundo não usa a legislação trabalhista arcaica, retrógrada, engessada, brasileira representada pela CLT. O mundo, o mercado de trabalho é muito mais livre e muito mais flexível do que aquilo que ele imagina. Aliás, o mundo não tem a justiça do trabalho que condena o Uber a pagar 1 bilhão de multa, expulsando do mercado de trabalho 2 milhões de pessoas que tiram a sua renda dali, porque preferem que esses 2 milhões de pessoas vivam das migalhas do Estado. É esse mundo que Lula defendeu na tribuna das Nações Unidas hoje. Lula exaltou a volta da diplomacia brasileira. O Brasil voltou, ele disse. Ele esqueceu de falar dos fiascos da diplomacia brasileira, do fiasco do Brasil de se colocar como um agente mediador da guerra da Ucrânia. Ele ignorou o fiasco de desconhecer o Tribunal Penal Internacional. Ele ignorou o fiasco que ele tem de se juntar a toda sorte de ditadores. Para ele, isso é o Brasil de volta. Se esse é o Brasil que voltou, eu prefiro que o Brasil continue onde ele estava, alinhado às maiores democracias do mundo. Criticou a tecnologia e imputou culpa às redes sociais por um hipotético aumento da xenofobia, do racismo e da intolerância. Ora, presidente, o racismo, a xenofobia e a intolerância sempre existiram. O que a tecnologia e as redes sociais fizeram foi simplesmente tornar isso transparente. E tudo que é transparente fica mais claro e melhor de se resolver. Criticou e culpou os países ricos pela situação ambiental do mundo. Disse o seguinte: 10% da população mais rica é responsável por mais da metade das emissões de carbono do mundo. Vamos jogar um pouquinho de luz sobre esse número. O que ele disse é verdade. Sabe que número é esse? É a quantidade de emissões de carbono de todas as nações do mundo desde 1750 até hoje. Então ele diz o seguinte: a Europa e os Estados Unidos enriqueceram através da emissão de carbono e como eles são só 10% da população, eles são os causadores da crise climática. Meia verdade. Porque se hoje nós temos o luxo de pensarmos numa transição ambiental para algo mais sustentável, mais verde, é exatamente por causa da tecnologia criada nestes países que tiraram a humanidade de uma situação econômica de pobreza extrema, de miséria extrema, para trazer a humanidade para o maior padrão de vida que nós jamais tivemos. Cobrou dessas mesmas nações 100 bilhões de dólares prometidos aos países em desenvolvimento para combate às mudanças climáticas. Segundo ele, não são mais 100 bilhões, agora são trilhões. Pelo jeito, Lula não está satisfeito em botar a mão no bolso do brasileiro, resolveu botar a mão no bolso da população de outros países. Está cobrando uma conta do mundo rico sem que nós façamos a nossa lição de casa. Ele ataca o liberalismo econômico também no seu discurso, abre aspas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Mentira. O neoliberalismo diminuiu a desigualdade, reduziu a pobreza, trouxe o mundo a uma era de prosperidade jamais pensada, nos deu ao luxo de pensar numa transição energética verde. Todas as inovações que hoje nos permitem pensar em hidrogênio verde, em carro elétrico, vieram
de nações liberais econômicas? Nenhuma! De economias comunistas ou socialistas? Nenhuma! Zero! Mas ele critica. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido na cabeça do Lula, que não conhece outro sistema de economia que não seja essa, dele, do dirigismo estatal, que conduziu o Brasil à miséria, por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário, e ainda atacou os conservadores, a maioria da população brasileira, para variar. Defendeu a liberdade de imprensa, mas esqueceu de falar que seu ministro da Justiça disse para todo mundo ouvir que a liberdade de expressão terminou, não existe mais. Eu gostaria de saber como é que nós teremos liberdade de imprensa sem liberdade de expressão, já que o presidente Lula jurou regulamentar os meios de comunicação e as redes sociais. E citou crises humanitárias e conflitos globais como problemas que devem ser enfrentados, apontou o dedo para tudo que é lugar, apontou para o Haiti, para o Burkina Faso, para o Gabão, para Guiné-Bissau, para o Mali, para o Níger, para o Sudão. Sabe aonde ele não apontou? Ele não apontou para a Venezuela, ele não apontou para Cuba, ele não apontou para Nicarágua e a perseguição aos cristãos. Não existe problema para os amigos do Lula, só existe problema onde ele quer apontar. Como eu sempre disse, a culpa é dele e ele aponta para quem ele quiser. E Lula é assim, um diplomata que quer resolver o problema do mundo, mas não consegue resolver os problemas do seu quintal da América Latina, quer ser o pai dos pobres, mas vive como um bilionário, quer ser o pai da verdade, mas é um baita de um demagogo.